Mulher mais bonita do Brasil é homem. Roberta Close passa a perna em Miss Brasil 84. Essas foram algumas das chamadas sobre Roberta Close lá nos anos 80 dentro do jornal Notícias Populares. E foi pesquisando sobre Notícias Populares, que eu recentemente lancei um vídeo com umas notícias bizarras que eles tinham, que eu acabei caindo nessas reportagens sobre a Roberta Close e pensei, a vida dela realmente rende um vídeo. Ainda mais porque durante essa história que eu vou contar agora, a gente fica numa linha tênue entre a aceitação e a coisa da fetichização da mulher trans no Brasil e também a coisa de exaltar a beleza dela, mas também entender que o lugar dessa beleza não é o mesmo das mulheres cis e tá sempre nesse lugar meio de vendo algo exótico, sabe? Esse olhar para algo que a gente nunca viu, mas exaltando, porque daí não parece ruim, mas ao mesmo tempo para a época era bastante legal, mas hoje em dia a gente tem outra opinião. Enfim, você já ouviu falar de Roberta Close, né? Roberta Close, você se sente bem ter nascido homem e estar vivendo como se fosse uma mulher? Eu adoro, sou super feliz, super contente comigo mesma. Me acho uma mulher lindíssima, super elegante e estou muito satisfeita, não tem problema nenhum comigo mesma. Estou bastante satisfeita do jeito que eu sou. Se você nasceu depois dos anos 2000, talvez esse nome não faça tanto sentido para você logo de cara. Mas eu te garanto que depois desse vídeo, você nunca mais vai esquecer do nome de Roberta Close, porque antes de Erika Hilton, Linda Quebrada, Valentina Sampaio e de toda essa geração maravilhosa de mulheres trans que vem ganhando espaço e mudando a história do Brasil, existiu ela, que abriu um caminho na base da coragem e literalmente do close. Hoje nós vamos falar da icônica Roberta Close, uma das pioneiras da história da visibilidade trans no Brasil e uma referência no mundo, inclusive. Por trás da beleza dela teve censura, por trás do aplauso teve transfobia, por trás da fama, uma mulher que pagou caro por ser quem era. Ela foi capa de revista, musa do carnaval, estrela da televisão, ela foi o desejo nacional. E mesmo assim, o Brasil nunca soube tratar ela da forma respeitosa e humana que ela merecia. Roberta Close nasceu no dia 7 de dezembro de 1964, no bairro de Fátima, um bairro típico da classe média no centro do Rio de Janeiro. Não vou aqui citar o nome morto dela, né, o nome antes da transição, porque isso é algo que a gente não deve fazer com pessoas trans, nem perguntar o nome, nem ir atrás disso, nem revelar, nem divulgar. E lembrando também que a gente está falando de uma história dos anos 60 e 70. Toda a questão da transexualidade nem existia como a gente entende ela hoje. Inclusive as palavras identidade de gênero, transexualidade, pessoas trans, pronomes e blá blá blá, é um assunto que nem existia, gente, vamos ser sinceros. Mas desde criança, a Roberta percebeu que tinha algo diferente nela. Já aos 13 anos, ela entendeu que era menina. Mas não tinha ninguém para explicar isso para ela, não tinha internet, não tinha a TV, não tinha Pra Variar com a Bielo, não tinha onde se educar sobre a nossa existência, tanto das pessoas trans quanto das pessoas LGBTs, né? O que existia era silêncio e violência. Ela chegou a tentar se encaixar, tentou se relacionar com meninas, tentou se aceitar como um garoto gay, mas nada disso era realmente quem ela era por dentro. E não bastava enfrentar o mundo lá fora, não. Dentro de casa, a situação ainda era tensa. A Roberta cresceu numa família que não conseguia entender, aceitar ou respeitar a realidade dela. Ela mesma já contou que apanhava de cinto e chinelo constantemente e que era proibida de aparecer diante dos parentes que vinham visitar. Imagina só, ela era obrigada a sair de casa para não envergonhar os pais. O próprio pai, por vergonha, chegou a dizer aos amigos que aquela menina dentro de casa não era filha dele, mas sim a empregada. O que é extremamente cruel e
bizarro, mas também é um comportamento que a gente entende que se repete até hoje, né? 40 anos depois. Cansada de apanhar, de ser humilhada e silenciada, aos 14 anos, Roberta tomou uma decisão corajosa e necessária. Saiu de casa e foi morar com a avó. Foi assim que ela começou a viver com um pouco mais de liberdade e segurança. Mas a vida ainda guardava muitas surpresas para ela. Com 16 anos, a Roberta foi descoberta por um produtor que percebeu seu enorme potencial como modelo. Ela era linda, carismática, tinha uma beleza diferente, uma beleza que os anos 80 ainda não conseguia decifrar direito. Pouco depois, aos 17 anos, veio o grande momento que mudaria sua vida para sempre. Ela estampou a capa de uma revista chamada Close. A revista foi um fenômeno, vendeu mais de 10 milhões de exemplares. Uma mulher trans de 17 anos, conquistando o Brasil inteiro do dia para a noite. E é dali, da capa daquela revista, que vem o sobrenome dela que a gente conhece, Roberta Close, por causa da revista Close. Foi aí que ela se tornou uma figura de desejo nacional, justamente por desafiar todos os padrões da época. Quanto mais as pessoas ficavam confusas, mais fascinadas elas também ficavam. Ali a gente percebia que a Roberta não era só uma modelo, ela era tratada como uma celebridade também, mas acima de tudo, ela era um enigma que mexia profundamente com os desejos e preconceitos do país inteiro. Lembrando que o Brasil é o país que mais consome conteúdo adulto com mulheres mais 18 e ao mesmo tempo é um dos países que mais mata essa população. Então a gente percebe que isso está enraizado, essa curiosidade, esse desejo e ao mesmo tempo esse ataque contra as pessoas trans é algo muito profundo na nossa cultura extremamente machista, né? Enfim, aquele primeiro ensaio na revista Close foi uma explosão, mas a trajetória dela ao topo das celebridades brasileiras dos anos 80 estava só começando. Logo depois desse primeiro grande sucesso, a Roberta viu as portas se abrirem, de uma forma que naquela época parecia impossível para uma mulher trans. E realmente era, né? Só foi possível para ela. E, gente, onde que o Brasil amava colocar aquelas grandes estrelas naqueles tempos, além das capas de revista? No carnaval, né? Carnaval já teve ali seus tempos áureos, que não era qualquer um que tava ali na frente das escolas de samba, não é igual hoje, que você paga ali um dinheiro, você consegue enfiar cada fubanga ali que precisa de engajamento, né? Na época você precisava realmente ser babadeira. A Roberta foi convidada para ser destaque de algumas das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro, a Beija-Flor e a Portela. Não demorou muito para ela se tornar a grande sensação dos desfiles cariocas, porque ela era babadeira mesmo, tá, gente? Imagina só o escândalo que foi pra época. Uma mulher trans sendo celebrada em um dos eventos mais populares e tradicionais do Brasil, no samba, brilhando em rede nacional na TV. Aquilo era histórico, mas preciso bater na tecla de que era histórico, a gente entende isso hoje em dia. Na época ninguém enxergava aquilo como um avanço das pautas LGBTs, como conquistar espaços e tal. Ainda estava no lugar de, só ela pode porque ela é mais bonita e é isso. Não é sobre uma comunidade, não é sobre... Entende? Hoje em dia a gente entende que era o melhor que podia se ter naquela época, mas não é como se o mundo fosse desconstruído. E ao mesmo tempo dela se tornar essa celebridade, a carreira dela como modelo começou a despontar bastante. Estilistas nacionais e internacionais perceberam que a Roberta era um fenômeno. E grandes marcas de designers internacionais como Thierry Mugler, gente, muito chique, né? Guy Laroche e Jean-Paul Gaultier, gente, começaram a chamar ela para desfilar nas principais semanas de moda da Europa. Deixa eu aqui abrir um parênteses sobre, eu acho que naquele auge do Thierry Mugler, só as mais desfilavam, gente. E se ela tava naquela passarela,
a gente tem que deitar. A Betty Lago também desfilava pro Mugler na época, mas era só quem tinha muita cara de vilã maldita. Você tinha que ser muito cara de nojenta, nojenta. Ai, meu sonho era ser uma dessas. Eu montada, juro que eu sou assim quando eu tô de Miranda. Eu juro que eu tô no desfile do Thierry Mugler, gente, daqueles dos anos 80, 90. Bem babadeira, bem doida. Enquanto ela desfilava, aqui no Brasil a TV percebeu rapidinho que a Roberta era um sucesso garantido onde ela estivesse. E assim, ela começou a aparecer em praticamente todos os programas de auditório famosos da época. E a audiência era, obviamente, sempre altíssima. Todo mundo queria ver ela. O Fantástico da Rede Globo fez explodir ainda mais a sua fama, especialmente com o videoclipe Dá um Close Nela, do Erasmo Carlos, que atingiu 40 milhões de espectadores. Mas talvez o programa mais emblemático da carreira dela tenha sido o lendário Cassino do Chacrinha, que era simplesmente o programa mais popular da televisão brasileira na época. Lá, ela era tratada como uma verdadeira musa. Fazia participações constantes, interagia com o público e protagonizou alguns momentos inesquecíveis da televisão brasileira. Um deles, inclusive, entrou para a história da TV. Jesse Valadão, galã machão famoso pelo seu jeito viril, beijou Roberta Close ao vivo na televisão. Isso gerou uma polêmica gigantesca com debates e manchetes por semanas. É aqui que eu quero trazer esse ponto. Ai, a mulher mais linda. Ai, como ela é mais bonita que as modelos da passarela. Ela é mais bonita que a Miss Brasil 84. A mulher mais bonita do Brasil é um homem. Percebe que não saía desse lugar ao mesmo tempo? Não era tipo assim, o cara beijou uma mulher. As pessoas ainda não enxergavam como mulher, sabe? Não enxergavam a mulher trans. Eu lembro também, quando eu era criança, eu ouvia falar da Roberta Close, falavam que ela era hermafrodita, que ela nasceu de um jeito e que ela precisou fazer a operação por causa disso, por causa daquilo. Tinha uma série de teorias da conspiração em cima dela nesse sentido, porque ninguém sabia lidar com o assunto transexualidade. E o sucesso todo também levou a Roberta ao cinema e às novelas. Em 87, ela estreou na novela Mandacaru da Rede Manchete, interpretando uma empresária sofisticada e poderosa chamada Maitê Flores, uma Miranda Fox da época. Mas ali, mais uma vez, a transfobia apareceu. Os atores da novela se recusaram a fazer cenas de beijo com ela, dizendo que sentiam desconforto ou vergonha. Que lixo, né? O Brasil adorava consumir a imagem dela, mas ainda tinha muito preconceito na hora de tratar ela de igual para igual. Além da TV, das passarelas e tal, ela também brilhava nas campanhas publicitárias. Ela foi estrela de anúncios de grandes marcas como Jessie Lever e Coca-Cola, gente. E o ápice dessa exposição veio em 84, quando a revista Playboy resolveu fazer uma edição histórica, convidar Roberta Close para ser a capa da revista. Vocês têm ideia do que isso significava naquela época? Uma mulher trans está estampando a capa da revista adulta mais consumida do Brasil e do mundo, né? A revista mais famosa, a revista que todas as celebridades apareciam, que todo mundo sabia que as mulheres mais bonitas iriam aparecer. Mas o fato é que todo mundo sabia que onde a Roberta estivesse, o lucro era garantido. E a Playboy vendeu mais de 200 mil exemplares em apenas 3 dias. Batendo todos os recordes históricos e esgotando em todas as bancas do Brasil. Mas essa exposição exagerada começou a cobrar um preço. O Brasil tinha fascínio pela beleza dela, mas não sabia lidar com a identidade de gênero. A mídia, como eu cansei de falar aqui, já insistia em tratar ela como um mistério, usando termos super ofensivos como ex-homem, ou o homem mais bonito do Brasil, ou como eu li aqui, né, a mulher mais bonita do Brasil é homem, coisas assim, extremamente baixas, mas que na época
Não se falava de transfobia, né, gente? Não se falava sobre isso. Nem racismo era combatido do jeito que é hoje, né? Imagina essas outras pautas, né? E qual é a minha identidade? A minha identidade é aquela mesmo de mulher que eu sempre quis. Essa é a mulher que tem dentro de mim. A Roberta não negava ser uma mulher trans, mas ela também não tinha espaço para educar o público naquela época. A maioria das entrevistas não era para falar sobre a vivência dela. Eram sempre com perguntas num lugar de curiosidade sexual mesmo. Agora, o seu prazer sexual muda a partir desse tipo de operação? Só se você provar. Ah, é? Olha aí, tá vendo? Então, olha aí. Olha aí, galera, tá vendo? Todo mundo. O Brasil inteiro quer provar. Ele tá muito interessado. Isso aí é segredo. Isso aí pertence só a mim, meu marido. Não, lógico, acontece que você, por ser uma pessoa pública, e a partir do momento que você vem aqui ao programa, eu sou obrigado a... Sexual não. Sexual não, é que todo mundo quer saber, afinal de contas, lógico que é assim. A partir do momento que você usou isso pra si, pra... Não usei não. Claro que sim. Aconteceu, a minha parte... Não usou, tá aqui porque não, era na freira. Não, as pessoas sabem da minha coisa e tudo mais. Não que eu tenha usado mudança de sexo. Não, ontem aconteceu, né? Lógico, mas você foi convidada para vir aqui, Roberto, primeiro porque você mostrou que é uma mulher bonita e fez a operação, senão você não viria aqui. Viria aqui para mostrar que era o Guilherme que joga bola. Não, é óbvio. Tá bom. Né? Então, eu quero que você entenda isso, que o direito que a gente tem de perguntar é a curiosidade. Ela só queria existir, trabalhar e ser respeitada. E o Brasil claramente não compreendia isso. E a gente sabe que a mídia e a TV, muito menos. Eles querem aí esfolar as pessoas. Por conta disso, mesmo sendo uma estrela nacional e internacional, ela começou a enfrentar muito assédio. Rumores constantes sobre sua vida pessoal e invasões profundas da sua privacidade. E aí ela começou gradualmente uma mudança em como o país a via. Da fascinação passou ao escândalo, da admiração para o preconceito. A Roberta continuava brilhando para a mídia, mas a sua vida pessoal estava cada vez mais difícil. Em 1989, chega um outro ponto muito polêmico da história dela. Ela decidiu fazer a cirurgia de redesignação sexual. E, gente, estamos falando de anos 80. Eu acredito que até a cirurgia naquela época não seja tão difundida como é hoje, óbvio que não é, e nem tão avançada como é hoje, então era algo muito, muito raro. E é óbvio que isso ia virar muita notícia. E agora vamos ver o que o povo acha da operação da Roberta e da Roberta Close em 1990. Vamos lá na rua, ouvindo. Eu acho que a Roberta Close vai perder muitos fãs após essa cirurgia. O charme dela era justamente ser homem. Ela precisou sair daqui do país e ir para Londres, porque, gente, no Brasil, a cirurgia de redesignação era considerada crime. Sim, meu amor, era crime você fazer essa cirurgia. A famosa cirurgia de mudança de sexo, se é que a gente pode dizer assim, em termos chulos, mas o jeito certo é redesignação sexual, né? Mas é popularmente conhecido como mudar de sexo. Aqui no Brasil, o corpo dela era considerado ilegal. A medicina brasileira negava, o governo criminalizava e a imprensa fazia uma festa em cima disso. A notícia da cirurgia correu o país todo. Só que em vez de acolhimento ou compreensão, é óbvio que tudo acabou indo para um lado de transfobia, de julgamento, de dizerem que ela nunca seria o que ela acha que é, do povo ficar chocado também na existência dessa cirurgia, porque muita gente só ficou sabendo que isso existia através da polêmica da Roberta Close. Daí, os programas de TV começaram a tratá-la como se ela fosse uma fraude. Começaram a fazer piadas. Apresentadores perguntavam ao vivo sobre os órgãos dela. Manchetes sensacionalistas descreviam como o homem virou mulher. A Roberta, até então muito presente na mídia, começou a se recolher. Não porque queria, mas porque ela não aguentava mais. Ela estava exausta de ser transformada em espetáculo. Sua imagem era muito consumida, mas a sua identidade era constantemente deslegitimada. E, enquanto o Brasil tratava ela como uma celebridade, o Estado brasileiro ainda chamava ela pelo nome morto. Só que aqui no Brasil, ela não conseguiu ainda a coisa mais simples, quer dizer, mudar
na carteira de identidade, aquela coisa básica, em vez de ser Roberto, é ser Roberta, e sexo, em vez de ser masculino, feminino. Vou aqui dar um exemplo de uma reportagem de 1984. Na reportagem A Mulher Mais Bonita do Brasil é Homem, veiculada em 31 de maio de 84, o Notícias Populares enalteceu em letras e números a nova beldade do país. Roberta Close, com 22 anos, é uma morena estonteante de 1,80 m de altura, olhos negros, curvas provocantes, 93 de busto e 103 de quadris, e uma malícia ingênua, descrevendo ela apenas como um objeto, um corpo. Não falavam pelo que ela se interessava, se ela estudava, se ela trabalhava com alguma coisa, o que ela pretendia da vida, nada. É a descrição completa, até o tamanho do peito, do quadril, não faz sentido, né? Em outra entrevista, ela fez confissões exclusivas como sua primeira experiência sexual com um vizinho aos 14 anos, além de revelar sentir cólicas como se fosse ficar menstruada. Contou ainda do orgulho em ter ganho o título de Miss Brasil Gay em 81, ano que começou a carreira de modelo. E olha que absurdo, o Notícias Populares ainda perguntou se na cama ela fazia as vezes de homem. Obviamente, aqui mesmo na matéria fala que ela fez cara feia e respondeu não sinto nada como homem, meu comportamento na cama é de mulher e só. Isso daqui é o extremo da humilhação que alguém pode passar, ainda mais uma pessoa trans, né? E o tanto que isso era normalizado. E aqui a gente tá falando de anos 80, né? Anos 90 a gente sabe que não mudou nada também. Enfim, é óbvio que o desgaste emocional dela acabou se tornando cada vez maior com o passar dos anos. E em 93, ela fez as malas e foi embora do Brasil. Não foi para tirar férias não, foi para fugir desse país. Assim, ela se mudou definitivamente para a Suíça, onde ela passou a viver com o marido, o empresário suíço Roland Granacher, com quem ela já estava casada desde 88. E foi só lá, a milhares de quilômetros do país que a idolatrava e violentava ela ao mesmo tempo, né? Que ela conseguiu finalmente viver em paz. Na Suíça, a Roberta teve sua identidade respeitada, foi tratada como a mulher que ela é, sem precisar explicar nada, sem precisar apresentar laudo, exame, relato. Viram ela como a pessoa que ela é, né? A mulher que ela sempre foi. Ela casou, teve os direitos civis básicos, pôde ir ao médico, abrir conta no banco, andar na rua, coisas simples que no Brasil parecia impossível. Porque, como eu falei, a legalidade para você abrir uma conta num banco, né? Você não podia, porque ninguém aceitava o nome dela. Só aceitava o nome morto, o que é uma violência contra a pessoa. Mas, enfim. Enquanto isso tudo rolava nela na Suíça, ela enfrentou uma batalha judicial que durou 16 anos. Foi só em 2005 que ela conseguiu, finalmente, mudar seu nome e seu gênero nos documentos brasileiros. Só aí que, finalmente, Roberta recebeu sua nova certidão de nascimento. Roberta Gambini Moreira, sexo feminino, nascida em 7 de dezembro de 1964. Lembrando que hoje em dia eu acho que o processo para tirar uma nova certidão de nascimento, né, eu acho que é um processo mais simples. Pelo menos eu vejo várias pessoas na internet falando, retifiquei meu nome, não sei o que lá, então acho que finalmente isso teve um avanço, né? As pautas trans, as pautas LGBT não todo, né? Tiveram muitos avanços nos últimos anos, é por isso que a gente não pode deixar abaixo, porque imagina voltar para essa época que é nos 80, que é o que todo mundo queria, né? Época da ditadura. Mas a verdade é que mesmo com o documento retificado, a Roberta já tinha sido exposta. Então ela não queria mais ser aceita pelo Brasil. Em algumas entrevistas que ela deu depois disso, ela foi bem clara, abre aspas, as pessoas usavam minha sexualidade para dar ibope, como se eu não fosse um ser humano. Meu corpo não me pertencia no Brasil. Pertencia ao Estado. E mesmo vivendo na Europa, mesmo casada, mesmo com reconhecimento legal, as marcas dessa trajetória ficaram.
a mulher linda, misteriosa e desejada dos anos 80, agora carrega também essa marca de ter sido extremamente explorada pela mídia brasileira. Nisso ela se afastou de tudo e de todos, ela não deu entrevistas por anos, ela evitava aparições públicas, ela ficou distante da imprensa, e quando ela aparecia, e recentemente acho que ela fez uma aparição, é sempre de uma forma muito discreta, muito sóbria, é realmente alguém que cresceu e entendeu o quanto a mídia usa e suga a vida das pessoas. Inclusive, uma das aparições dela foi em 2024, na pré-estreia do filme do Sérgio Malandro. Nesse evento, a Roberta surgiu chiquérrima, acompanhada do marido, e não deu entrevista. Não posou para todas as câmeras, não tentou retomar a fama. Sua relação com o Brasil continua muito delicada. Ela visita, mas não se envolve, não se divulga, não quer ser uma subcelebridade para ir para a fazenda. Mas uma coisa ou outra ela ainda faz. Ela fez uma participação no Altas Horas, uns anos atrás, porque a gente sabe que é um programa bastante sóbrio e que não vão tentar espetacularizar a imagem dela, né? Inclusive, quando perguntam para ela sobre política, ela é bastante evasiva. Ela fala que é uma pessoa civil, não é deputada e prefere não falar sobre isso, né? De um lado, tem gente que critica ela por ela se manter distante da luta LGBTQIAPN+. De outro lado, tem quem compreenda profundamente a história dela. Porque, né, a gente tem que combinar. Não é todo mundo que quer, ou muito mais, não é todo mundo que consegue transformar o trauma em militância. E quantos de nós não queríamos fugir da realidade do Brasil e largar tudo para trás? Acho que não dá para cobrar a militância das pessoas, ainda mais sabendo o histórico, sabendo o meio onde ela viveu naquela época, né? Não dá para cobrar, eu acho. Nas redes sociais ela também não engaja muito, ela tem o perfil social Roberta Close Oficial, que tem uns 40 mil seguidores, só que é administrado por uma equipe e quase não tem fotos atualizadas e tal, é low profile mesmo. A verdade é que tem muita gente que fala da Roberta Close como, ai meu Deus, como ela era linda, blá blá blá, maravilhosa, mas mal sabem o preço que ela pagou pela beleza e por ela ter se tornado essa celebridade. Agora pense, tudo começou quando ela tinha 20 anos de idade. Ninguém segura esse reggae, né? E no meio disso tudo, tem quem esteja tentando reposicionar a narrativa de Roberta Close, como o documentário colombiano anunciado em 2023, que pretende contar a história dela do jeito que nunca foi contada, com tempo, com profundidade, com respeito. Um projeto que promete devolver a Roberta aquilo que ela nunca teve em vida pública, o controle da própria imagem. Enquanto isso, o nome dela aparece até em manuais de direito. A Roberta é citada como caso emblemático na luta pela retificação do nome e do gênero. E olha que curioso, foi só em 2018 que o Brasil criou uma norma que permite a retificação de nome e gênero sem precisar de cirurgia nem processo judicial. Como eu falei, hoje em dia está mais simples. Em 2024 veio a Lei João W. Nery, garantindo esse direito por lei. Em estudos sobre mídia, ela é analisada como exemplo de farmacopornografia, a espetacularização do corpo trans misturada à medicalização. Em textos feministas interseccionais, sua história levanta perguntas urgentes sobre quem tem o direito de ser vista, ser celebrada, ser protegida. Já que ela conseguia acessar todos os lugares, era famosíssima, mas mesmo assim, ela era celebrada mesmo? Viam ela como ela é? E ainda mais, exaltaram ela tanto naquela época e como exaltam até hoje, porque ela ainda faz parte de um padrão do que se espera de uma mulher trans, né? Ela era muito próxima da passabilidade, que é o que a gente fala quando as pessoas leigas não conseguem distinguir quem que é cis, quem que é trans e tal. Essa passabilidade sempre é muito mais aceita e assim, consequentemente, ela tem chance de se tornar uma grande celebridade. Já pessoas trans menos passáveis não têm. O caso da Roberta Close nesse sentido
é também um espelho do Brasil. Mostra quem a gente escolhe ouvir, quem a gente hipersexualiza e quem a gente descarta depois do show. Mas também é muito bom, muito prazeroso, muito feliz saber que a gente tem hoje em dia mulheres trans com muita visibilidade na mídia, mas que não tem esse lado tão exploratório como o que aconteceu com a Roberta. A gente vê uma Urias, a gente vê a Lineker, a Linda Quebrada, como eu falei, a própria Erika Hilton. São mulheres que estão aí e a gente percebe que elas conseguem estar em várias frentes, vários lugares, ocupando espaços, ainda que muito poucas, né? Tem muito pouco pessoa trans aí ocupando espaços de destaque, mas pelo menos não é aquela coisa exótica como era antes. De fato, a gente tem mais leis que protejam os nossos, mas a transfobia continua a mesma, né? Só de pensar Erika Hilton lá como deputada, o que ela já ouviu do próprio Nicolas Ferreira são absurdos, incontáveis, mas pelo menos hoje em dia existe um sentimento de que estamos juntos e vamos pra cima deles, é ou não é? E você conhecia a história da Roberta Close? Sabia que ela foi tão closeira, tão closuda assim? Foi um sucesso tão grande, elogiada por grandes estilistas internacionais, ovacionada na TV, a mesma TV que destruía ela? É, gata! E quais outras personalidades LGBT vocês gostariam que eu trouxesse aqui no meu canal? Eu tô amando trazer essas histórias de LGBTs, assim que dos anos 80 e tal. Ai, preciso trazer algum cantor, né? Trago um Cazuza? Trago um Cazuza? Ou vou trazer uma coisa mais Legião Urbana ali, né? Um Renato Russo, Cássia Eller, né, gente? Agora Angela Rorô, que faleceu. Tem muita gente pra gente comentar. Acho que é legal a gente saber a história dos nossos, né? Espero que vocês tenham gostado e se divertido. E se você quiser me ajudar, se você gosta do meu canal e acha que, enfim, eu faço uma boa companhia pra você, se torne meu apoiador. Tem link aqui na descrição. Com apenas R$10 você ajuda a colocar esse canal de pé. Gente, meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.